Falando sobre mudanças climáticas, né, como eles falam, o ensinamento, ele não é linear. O nosso aprendizado, nós entendemos, isso foi nos dito, que para que o cérebro consiga formar todo o processo, ter toda a compreensão, são blocos de informação que parecem que não fazem sentido. Só que passa uma década, você fala, aí você consegue aprender sobre todos os assuntos. E aí você consegue entender que o mundo, a gente tem toda a facilidade de compreender o jogo, porque nós estamos aprendendo várias caixinhas. Uma desses aprendizados que o presidente, o senhor Orandir Fernandes de Oliveira, fala muito, é sobre as alterações que vão acontecer na Terra. Essas alterações são cíclicas, elas sempre aconteceram, ela tem relação com, ele sempre dizia assim, não vai esquentar, vai esfriar. E a regra sempre foi a mesma. Zigurates é o lugar mais seguro do planeta, por isso Zigurates é neste lugar, no paralelo 19, por ser uma zona, né, estamos em cima do Planalto Central. Então, que o Brasil, ele não tinha sido assolado por ventos, mas que ele seria, sim, quando chegasse o que eles chamam, né, dessa mudança dos ciclos, que isso tem em todas as civilizações, sempre tiveram esses marcadores. Um destes marcadores para o Brasil são ventos, principalmente na região sul. São toda a região sul. Nós estamos falando do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nós temos uma parte, o Orandir sempre posicionou, não é apenas as questões que vão acontecer com a Terra no seu bailar do tecido cósmico, quando ela está, se a gente olhar numa grande perspectiva, é como se ela estivesse descendendo. Então, eu tenho a onda passando e a Terra, ela está, se eu tiver a Terra aqui, ela está posicionada, é como se a gente visse essa onda, o que eles chamam da onda gravitacional. Então, é como se eu estivesse no movimento de descida. Só que isso numa larga escala. Então, esse movimento dessas ondas moduladoras, chamadas ondas moduladoras negativas, ele pode sim propiciar movimentos que são cíclicos na Terra. Que nós estamos falando de vento, que nós estamos falando de água subindo, de movimento das marés. Mas esse nunca foi o pior problema. Ele disse e enfatizou. O pior problema são os donos do mundo, o que eles vão fazer na guerra entre eles. Então, na guerra por território, na guerra por poder, na guerra por dinheiro, por minerais. Ouro sempre foi cobiçado, esse ouro não fica na Terra, ele é transportado. Então, existe um ciclo onde tem mais minerais na Terra, minerais que vêm do espaço. Então, toda a tabela periódica da gente surgiu, ok? Então, surgiu do espaço, surgiu de algum lugar. Esses minerais, existe um estudo de Paul Laviolette, que ele foi na Antártica e fez tubos gigantes, vocês podem procurar, isso tem no YouTube, tubos gigantes de gelo, onde ele foi analisando finas camadas de gelo e foi comparando com os estudos que a gente tem. Então, um deles é a civilização Maia. Será que aconteceu alguma coisa nesses ciclos? Então, eles foram medindo isso até chegar em 13.600 anos atrás. Pelo quanto de gelo tinha no tubo, ele sabia a idade. Fez uma datação ali. A datação de hoje para trás, né? Então, pela camada de gelo. E ali ele descobriu que existe uma partícula, além do normal, chamada iridium. E essa partícula só pode ter vindo do espaço. Se veio do espaço, então, nós tivemos uma alteração na camada do nosso campo eletromagnético, que protege a Terra. Aqueles desenhos que parecem uma aranha, assim, onde a gente tem a Terra no desenho bola, e onde eu tenho um campo eletromagnético. Hoje, pelas pesquisas, não é bem assim que funciona como está no desenho. Mas nós temos um colchão de eletromagnetismo, e que esse campo, ele é sim alterado de tempos em tempos. Esses tempos são a cada 5.125 anos. Então, os maias, quando deixaram isso por escrito, é verdade, nós sabemos que esses ciclos existem. Quem controla o mundo, os donos do mundo, eles sabem destes períodos. Então, aquilo que nós estamos vivendo hoje, dos costumes, da guerra por informação, do que eles dizem que vai esquentar ou vai... e agora estão dizendo que vai alterar o clima, então, de aquecimento global, nós estamos na palavra mudanças climáticas, então eles estão caminhando, e o Trump e o Elon Musk têm falado abertamente, vai esfriar, e vai esfriar sim, nós estamos diante dessa mini-era glacial, que chamamos de mini-era glacial, porque essa mini-era vai durar 3 a 4 meses. Só que são 3 a 4 meses de puro gelo. E um dos lugares onde menos vai esfriar é no Planalto Central, no paralelo 19. Por isso que Zigurates é ali. Então, e por que isso acontece? Quando eu tenho uma diminuição do campo eletromagnético. É um conjunto que está acontecendo exatamente com a Terra agora. Um conjunto muito... como se, imagine como os maias falavam, de um grande ciclo cósmico, né? O grande relógio. Então, eu tenho ajustes neste momento. Que ajustes são esses? Eu tenho um ciclo solar, de um menor ciclo solar, o que o 3.1 Atlas está fazendo perto do Sol, com aquelas imagens. Quando foi em 2012, quando nós tivemos uma nave, esse filme é muito interessante, porque a NASA deixou escapar, que em 2012, eles
era uma nave que ejetava compostos onde ele segurava o Sol, assim como está escrito na Bíblia. Ali o anjo, né, na Bíblia diz isso, o anjo no Apocalipse vai lá e segura as atividades solares. Por quê? Essas atividades, nem todos os escolhidos estavam sinalizados ou preparados. Então, isso foi em 2012. E agora a gente vê de uma maneira diferente, porém, parece que tem uma interferência. Talvez não seja o Sol mandando composto, talvez seja o contrário. Não sei a questão de hoje. Sei que a atividade solar, ela é importantíssima. Quando o Sol estiver em um determinado quadrante, um padrão diferenciado, por isso todos os telescópios do mundo, todos os observatórios do mundo têm telescópios direcionados para o Sol. Por quê? Porque eles sabem que uma alteração no Sol significa imediatamente, que eu quero dizer, são 9 meses para o início da era glacial. Então, quando a gente avisar que faltam 9 meses, a gente tem algumas opções. Aí nós temos que ter comida em casa, que já devia ter, né? Comida estocada em casa, comida e água, é sobrevivência. Roupa, onde é que você vai ficar? Qual lugar que você está? Bunker, o que vocês vão fazer? Não é à toa que eles estão construindo os bunkers, só que o geólogo está fazendo bunkers porque eles não sabem o lugar seguro, eles acham que estão seguros. Mentira, eles podem pôr o robô que quiser para ser segurança deles, que não vai dar certo. Não, porque eles escolheram para fazer bunkers, se os bunkers deles foram onde eles dizem que são, que também é outra coisa, né? Mas os lugares seguros, existem lugares seguros na Terra? Existem. No Brasil, na Austrália, tem alguns pontos da Terra que são seguros. Litoral não é seguro, porque eu tenho uma confluência, eu tenho uma mini era glacial, mas que a gente não sabe a data, isso pode ser qualquer momento, a partir de uma mudança no Sol, em um determinado quadrante. Essa informação preciosíssima, ela é direcionada pelos parceiros e vai ser comentada no momento oportuno. Nós não temos essa informação, esse sinal não aconteceu ainda. Mas, se eu tenho uma mudança no campo eletromagnético, se eu tenho uma diminuição, como é que a gente faz vento? Vento é quente e frio, quente e frio. Então, você imagina que uma confluência eu tenho mudanças eletromagnéticas e, ao mesmo tempo, eu tenho a Terra dentro deste bailar do tecido cósmico, é o que eles chamam de uma zona onde tem muitos meteoros. Através das explicações do modelo da Terra convexa, é muito mais fácil de entender isso. A gente tem, são vários assuntos que eu vou pôr nessa mesma cesta aqui, tá? Para entender o momento seríssimo que nós estamos vivendo. Por baixo da Terra, imagina como se fosse aqui deixa eu pegar aqui uma convexa. Por baixo da Terra, é como se fosse uma batata. Esses meteoros, eles vão batendo embaixo da Terra. E eles vão formando o que a gente chama de terremotos. Então, é assim que se dão esses terremotos. E nós temos uma zona onde esses meteoros, eles é uma zona de muita influência e começa a tremer. Ok, eu tenho isso batendo embaixo da Terra, eu tenho um diferente magnetismo, e eu posso, e o que me preocupa, e por isso que Dáquila tem sempre acompanhado, a posição dos vulcões. No modelo Terra convexa, o que a gente entende como o cinturão de fogo, na verdade, parece, se vocês colocarem esse mapa do cinturão de fogo, que na Terra bola, na Terra esférica, ele é como se fosse uma espiral, mas no modelo Terra convexa é como se fosse realmente uma falha. Você vê esta falha. Quando esta falha começar a ser atingida, e por isso sempre são monitorados os vulcões, nós vamos ter um regime de ventos incontrolável de 400 km por hora. Por quê? Porque eu tenho vulcão acontecendo e eu tenho quente e frio, quente e frio. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo, eu tenho o que eles disseram nas geleiras, e aí, que para quem acompanha o professor Ricardo Felício há anos, que ele fala isso, é um dos mais brilhantes, acho que, climatologistas que a gente tem, né? Ele fala o seguinte, eles sempre vão medir o Ártico, ou a geleira, ou a Groenlândia, sempre num pedacinho pequeno. Eles não estão falando do todo. E o ciclo do gelo são a cada 100 anos. Então, na verdade, o que pode começar a derreter por um lado e vai estar congelando por outro. O que os pesquisadores, eu esqueci o nome agora, assim, não tem de cabeça, da faculdade da Alemanha, da Universidade da Alemanha, eles estavam muito preocupados, isso já faz uns 5 anos, mais ou menos, que eles publicaram, que é o esfriamento da corrente do norte. Esse esfriamento é o que pode levar essa era glacial para todo mundo. Por quê? Porque nós, hoje, eu acho que nós sabemos disso. Nós estamos vivendo num momento muito precioso da Terra. Precioso por quê? Porque até hoje o clima é favorável, nós temos o maior nível de CO2, graças a Deus, porque assim a gente tem comida, então a gente é pleno de comida, e a gente tem o regime das marés, do que eles chamam das fitas oceânicas, dessa mistura de quente e frio. Então, aqui nós temos, quando sai do Ártico e vem vindo até o Equador, eu tenho um tipo de corrente, que é uma fita mais fria, depois encontra com o Atlântico. Esta onda, vamos dizer, o que está derretendo as geleiras, o que já derreteu e que vai ao nosso encontro, esse equilíbrio é um equilíbrio muito tênue, muito perigoso. Nós estamos no meio deste equilíbrio, só que
os pesquisadores, principalmente de quem mora na Dinamarca, na Alemanha, em países de latitude mais alta, eles estão preocupados porque está esfriando a água.